Graça e paz, irmãos, por graça e misericórdia do Senhor, o nosso Deus, estamos mais uma vez aqui na igreja, no seu 26º dia, na sua 29ª mensagem, e nós temos um tema e uma divisa. O nosso tema é Aprendendo de Jesus. E a nossa divisa que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Nós hoje vamos estar falando sobre o tema lugar secreto. Isso mesmo. Você tem um lugar secreto na sua casa? Se não tem ainda, eu o aconselho a encontrar este lugar secreto em a sua casa. E está em Mateus, no seu capítulo 6, no versículo 5 e 6. Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Senhor, eu quero agradecer-te por mais uma noite, por mais um dia, nesta santa convocação, estar na presença do Senhor, estar com o povo do Senhor, aprendendo mais acerca da sua vontade. E estes teus ensinamentos são preciosos para a nossa vida, que nos faz parar, ouvir, meditar e acertar aquilo que não estamos fazendo conforme o teu querer e a tua vontade. Então eu peço, Pai, perdão pelas vezes que usamos do expediente de orar, não com sinceridade e verdade, mas somente para que as pessoas possam ver, nossa, como ele ora bonito. Nós não estamos, Senhor Deus, e nunca estivemos preocupados com orações longas e bonitas. A nossa preocupação é orar segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Nós possamos aprender nesta noite a forma correta. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Cada dia que nós passamos, o tempo parece que vai ficando cada vez mais rápido, né? Então, nós temos pouco tempo. Os afazeres diários nos tomam de uma forma que não se dá para frear. Quando moços, nós conseguimos fazer muitas coisas em um tempo reduzido. Mas quando vamos envelhecendo, nós já não conseguimos fazer as mesmas coisas no tempo que nós fazíamos. Embora pensemos da mesma maneira, mas o nosso corpo já não responde mais
como nós atuávamos antes, fazíamos antes. Então, quem faz mais rápido tem mais tempo para muitas outras coisas. Mas às vezes nós não damos contas de pequenas coisas. E eu quero dizer para os irmãos que ontem nós, quando falávamos acerca do dar a esmola, que é segredo absoluto, você não tem que estar tocando trombeta para ninguém daquilo que você faz. A oração, ela é algo de intimidade pessoal para com Deus. Nós oramos na igreja. E agora, no nosso início, o pastor orou. É proibido orar na igreja? De maneira nenhuma. O que é proibido é orar com a intenção de chamar a atenção para nós mesmos. A atenção deve ser e é de Deus. Por quê? A oração é o elo da comunicação do filho para com o pai. E as nossas necessidades, elas são diversas. Elas são variadas. Nós somos pessoas que somos indivíduos, que temos problemas e necessidades pessoais. Mas nós, como indivíduos, temos família. Então, as nossas necessidades, elas são familiares. E nós, indivíduos, participamos de muitos grupos, seja no trabalho, seja na escola. Então, as nossas necessidades, elas se estendem, elas se multiplicam. Mas as circunstâncias nos mostram que nem sempre podemos conseguir e nem sempre podemos resolver e nem sempre podemos fazer ou deixar de fazer. Dada a nossa capacidade, e aí a capacidade ela é voltada para muitos setores da nossa vida. Então, como nós temos fé em Deus e cremos que Deus é o nosso Pai e esperançamos nele, temos com quem compartilhar as nossas vitórias e as nossas lutas, os nossos feitos, as nossas vitórias e os nossos feitos e as nossas derrotas. Porque todos nós, no longo da nossa vida, acertamos e erramos. Mas nós, quando chegamos até Jesus Cristo, descobrimos pela palavra que somos pecadores, que transgredimos, e de que temos um acesso por intermédio da oração, que é a comunicação do salvo com aquele que o salvou. O amados do Senhor Jesus Cristo,
Eu gostaria que os irmãos estivessem ouvindo e guardando que as maiores conquistas que um homem pode ter em todos os segmentos, elas são conquistadas por intermédio da oração. Porque nós sabemos que do Senhor é a terra, a sua plenitude, que tudo é de Deus. E nós, ao vivermos, vamos descobrindo que precisamos de algumas coisas ou que gostaríamos de ter e ser alguma coisa e galgar posições superiores. E às vezes, amados de Jesus Cristo, nós nos aplicamos, nós estudamos, nós vamos fazendo as coisas dentro das áreas de uma forma aplicada, planejada, mas que não conseguimos atingir o nosso objetivo. E quando nós não conseguimos atingir o nosso objetivo, é porque se esgotam a capacidade, a força e há limites em tudo o que nós fazemos e vivemos, ou não. Então é onde a gente começa a buscar ao Senhor, não só por interesse, mas também por gratidão, porque na vida nós conquistamos, na vida nós perdemos. Então nós pedimos e nós agradecemos. Então nós nos lembramos de Deus em todos os momentos. E em todos os momentos estamos em comunhão com Deus, sabendo da nossa situação e da nossa condição e de quem somos nós e quem está em nós. Então nós sabemos que a qualquer hora que nós precisarmos de Deus, basta clamar. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. O que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui é de que você deve ter uma comunhão íntima com Deus. Em que momento? Quantas vezes ao dia? E eu digo para você que pode ser quantas vezes você quiser e quantas vezes você puder. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Então quer dizer que eu estou aqui falando com vocês e estou falando com Deus. Mas, puxa vida, existem coisas que eu não gostaria que ninguém soubesse. Vou voltar de novo à minha mãe. Isso é uma fase de saudade, né? E às vezes a gente falava alto lá na nossa casa e ela colocava a mão lá na boca e fazia assim. As paredes têm ouvido. Então, amados de Jesus Cristo, nós devemos ser pessoas sábias e que querem ser ouvido pelo Senhor, que precisa ser ouvido pelo Senhor, que precisa ser atendido segundo a vontade do Senhor, porque o Senhor sabe o que é bom e o que é ruim para cada um de nós. Então,
Jesus está dizendo aqui, e, e aí ele não diz quantas vezes você tem que orar, ou diz, e quando? Horário. O bom é que seja repetidas vezes, mas não com vãs repetições. Deixa eu explicar outra vez. Amanhã nós usaremos das vãs repetições. Você pode orar várias vezes, mas não estar dizendo para Deus, eu já falei com o Senhor, não tem 10 minutos, mas a minha pressa é tanto que eu vou lembrar o Senhor. Antes que você abrisse a sua boca, ele já sabia da sua necessidade, da sua ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando você orar ao Senhor, na sua casa, no seu trabalho, você tem um lugar para orar? Ah, não tenho nenhum lugar. Um bom lugar pode ser o seu banheiro. É um bom lugar para você orar. Porque o único lugar que ninguém fica batendo a porta, né? Ou não, é o banheiro. E estas questões são boas, porque às vezes a oração ela não é silenciosa, só com a mente orando, mas às vezes a situação é tão urgente que a gente até grita, né? A gente chora. E às vezes as pessoas que estão próximas dizem, por que você está chorando? E existem coisas que nós não repartimos, coisas pessoais. Não fazemos nada de errado, andamos humildemente diante de Deus. Mas, puxa vida, tem coisas que são nossas. E que às vezes somos interrompidos. Então, que ninguém nos interrompa. Pensamentos ruins. Que ninguém nos interrompa. Marido, mulher, filho, vizinha que vem pedir óleo emprestado, margarina, pão, café, leite. Um lugar onde você possa falar com Deus. Um lugar onde você possa diuturnamente falar com Ele e esperar nele. Salmos 40. Davi está dizendo que ele havia orado e ele estava esperando pacientemente pelo Senhor. E ouviu a oração e se inclinou e mudou a condição dele, mudou a situação dele. Davi se via enterrado em um charco de lodo. Deus estendeu a mão, puxou Davi e colocou Davi com os pés em uma rocha. Aí as pessoas, elas não viram Davi orar, mas elas viram o que Deus fez para Davi. O que Deus fez com Davi. Tirou de uma condição terrível e colocou em uma outra condição. As pessoas às vezes falam, e aí no mundo, não é lá na igreja. E se um crente falar aqui, vocês veem a pinga que eu bebo, mas não vê o tombo que eu caio. Não, vocês não vê o tombo que eu caio, mas vocês veem a... Eu não sei, porque crente não bebe que pinga, né? Ou não deveria. Mas, amados de Jesus Cristo, é uma relação pessoal, é a oração. E aqui, nós não precisamos usar de falsidade, é usar de sinceridade. Às vezes a gente é falso com os outros, né? Não, eu não quero sorrir, mas para. Não é? Então,
Senhor Deus, o Senhor conhece o meu estado, a minha situação. Eu estou aqui. As pessoas sabem que eu sou falho, as pessoas sabem que eu sou pecador. Eu não preciso mostrar para as pessoas que eu sou aquilo que eu não sou. Mas ao Senhor eu me mostro como o Senhor sabe. Tem misericórdia de mim. Amados de Jesus Cristo, se nós não fizermos da maneira que o Senhor Deus nos manda, e a gente começa a fazer com que as pessoas possam ver que nós somos super crentes, super homens, super mulheres, nós não vamos ser atendidos por Deus, porque o que nós queríamos era ser visto pelos homens, era ser famosos. Então, a recompensa é ser famoso. Mas nós não estamos buscando fama, nós não estamos buscando notoriedade, nós estamos buscando a Deus. E nós buscamos a Deus porque amamos a Deus. E nós buscamos a Deus porque Deus pode tudo. Nada é impossível para Ele. E nós julgamos que nós precisamos. E muitas vezes Deus diz: não. O que você quer, se eu te dar, você vai amar mais a bênção do que quem te deu a bênção. E nós já vimos muitas pessoas aqui lá na igreja que amam mais a bênção do que aquele que abençoa. Coisas pequenas que acontecem. Ou uma casa, um apartamento, ou um terreno, ou um veículo, ou uma casa lá na praia, ou um sítio, ou uma fazenda. E aí as pessoas, cadê as pessoas? Ah, o irmão hoje lá não veio porque está aspirando o carro, está polindo e passando pretinho no pneu. A pessoa lá não veio hoje porque ficou limpando a casa. A pessoa lá não veio hoje. E aí tem e as pessoas elas vão se distanciando. Mas aquela bênção não é nada diante daquilo que Deus tem para dar para cada um de nós. Deus tem muito mais para nós do que pedimos ou pensamos. Mas nós devemos continuar com o nosso amor em Deus. Então, qual é a recompensa do crente? É estar recebendo a misericórdia do Senhor e nos mantermos discretos. Não é que se os outros saberem do que nós recebemos em termos de perdão, de outras questões, mas puxa vida, se eu falei com o Senhor, falei a meu respeito, falei a respeito dos outros, tem alguém precisando de uma cura, tem alguém precisando de uma libertação, tem alguém precisando de uma vaga de emprego, tem alguém precisando casar, tem alguém precisando ser mãe, tem alguém precisando. Ô Senhor Deus, essas coisas são questões que só o Senhor pode fazer. Mas eu tenho um lugar secreto de falar com Ele. Quando eu não posso, eu me fecho dentro de mim mesmo e vou pensando. Hoje cedo falava com a Ludmila acerca disso, acerca da oração, e tem alguns personagens da palavra de Deus, de homens e mulheres que oraram e alcançaram o favor de Deus. Ao lugar secreto que Jonas teve, dentro do ventre do peixe, do grande peixe, nas profundezas
do mar. Lá não tinha ninguém, ser humano algum, a não ser ali o bucho daquele peixe com algas, acho que com crustáceos dentro, com um monte de peixe que ele já tinha comido antes. Mas ali ele falou com o Senhor. Põe aí, Alex, Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2. Espero que você não seja tragado por nenhum peixe, mas que você encontre um lugar para estar a sós com Deus. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Amados do Senhor Jesus Cristo, você precisa de ter um lugar o quanto antes, para não chegar numa situação que Jonas chegou. Muitas coisas não alcançastes porque não buscastes. E muitas coisas perdestes porque falou com a pessoa errada. Procurou uma pessoa errada, irmão. Eu queria, sabe, estou passando por isso, estou passando lá por aquilo, porque está buscando gente para ser solidária à sua situação e à sua condição, mas pouco o irmão pode fazer, pouco a irmã pode fazer. Quem pode fazer alguma coisa? É Deus. Está pedindo e conversando com a pessoa errada. Mas na hora que você tem tempo para falar com Deus, hoje é muito comum a tela de um celular. Ou não. Uma ocupação. Fica inventando coisa. Sempre tem alguma coisa para fazer. A casa é uma preocupação. O carro é uma preocupação. A roupa é uma preocupação. São muitas preocupações. Mas a sua preocupação maior deve ser um tempo para estar a sós com Deus. Não vai dizer que nem a Elis Regina disse minutos antes de morrer. Não estou para ninguém, nem para Deus. Você sempre esteja para Deus em todos os tempos. Filipenses capítulo 4, versículo 6, Alex. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ociosos, não andem ociosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Deus nunca vai dizer que a sua oração ela é bonita ou ela é feia. Deus nunca vai dizer que está ocupado. Deus nunca vai dizer que você não é digno de estar falando com Ele. Deus só vai te dizer para que você faça da maneira correta. E é o que Jesus está falando aqui. Olha, quando orares, não seja hipócrita, seja sincero. Deus é o Deus da verdade. Fale a verdade. Fale a verdade. Mas, puxa vida, tenho vergonha. Puxa vida, tem vergonha do seu pai, daquele que te criou, daquele que te salvou. Amados, eu confesso que eu tenho dificuldades de pedir para mim. Porque Deus foi tão bom para comigo ao longo destes anos. Eu peço por um, peço por outro. Mas estou sempre orando ao Senhor em pensamento. Em casa tenho um lugar que já não é mais secreto faz tempo. É o cantinho
Como chama o cantinho, dona Ludmila? Aquele cantinho que eu fico lá, qual é o nome dele? O cantinho espiritual. Porque a gente sempre está meditando. Você lê, sai um pouco, medita, pensa, pesquisa, vai. E aquele lugar é lugar. A água está caindo. Ali ali naquele tanquinho ali onde tem os peixinhos. Aquela aguinha caindo. E ali é uma passagem. Ali tem um trânsito ali de crianças e de gente. Entra e sai toda hora. Chap, 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 chap. Gato que passa, cachorro que late, galo garnizé que canta, netos que. Mas é um lugar para. Eu fico sentadinho, vendo a Ludmilla, e às vezes ela briga, porque o que você está olhando para mim? Muitas vezes é orando por ela. Então, amados de Jesus Cristo, você precisa falar com Deus. Você precisa falar menos para os homens e mais para Deus. Você explica muitas coisas para os outros, mas fala pouco com Deus. Você precisa falar mais com Deus e menos com os outros. Você precisa contar mais dos seus problemas para Deus, que pode ajudar você a resolver, e menos para os outros. Porque às vezes eu já sou de igreja desde 1960 para 61. Tinha irmãs e irmãos lá na igreja que ia chegando perto, os irmãos ia correndo deles. Porque parece que queria fazer catarse, né? Chegava lá e desabafa o problema com um, desabafa o problema com o outro, desabafa o problema com o outro. Nunca tem uma palavra, sempre, sabe? Mas não fala com Deus. Fala com as pessoas erradas. Fica quietinho. Fale mais com Deus. Ah, Deus já deve estar cheio das minhas orações. De jeito nenhum. Deus sempre vai estar dizendo para você o que é que você quer. Em que eu posso te ajudar. Fala, meu filho. Papai está te ouvindo aqui. Mas é um Deus sábio que não dá tudo que a gente quer. Nem tudo que a gente julga precisar. É um negócio sério essas questões. Você precisa ter inteligência. Você precisa ser mais verdadeiro, mais sincero, mais fiel, mais servo. Às vezes a gente é tão sem vergonha. Eu já fui sem vergonha. Eu fui muito malandro. E eu tentava de todas as formas enganar a minha mãe. E sempre dava errado. Ela descobria. Agora chegar diante de Deus e com falsidade e mentira diante de Deus. Não, gente, acorda. Cresce um pouco. Quando era menino, agia como menino, falava como menino. Agora não. Cheguei a ser homem. Agora vamos tratar. Vamos ser adultos. Vamos falar mais com Deus e menos com os outros. Não fique escolhendo palavra bonita para orar. Seja você mesmo. Aqui tem gente que diz que não ora bonito. Mas como é que pode orar bonito quem é feio? Vai ser impossível isso. Fala com sinceridade, você não precisa escolher palavra nenhuma. Dá para entender? Só seja sincero. Mas fale mais a sós. Menos publicamente. Aí, essas orações eram orações extensas. A Ludmila lembrou de uma coisa hoje cedo, quando nós falávamos. Eu fiz o PAV, preparando adolescente para a vida. E nós éramos 540 alunos lá nesse curso, com o pastor Vanderlei Rangel.
E aí, eu mesmo gago, eu me destaquei em alguns grupos que nós tínhamos, né? E desses grupos foram fazendo a seleção e só ficou eu e uma doutora de que quando ela começou a orar, o vernáculo usado por ela era só de sinônimos. E aí ela, na Igreja Batista em Vila Mariana, a igreja é enorme, uma nave enorme, igreja para mais de 1.000 membros. Nós estávamos lá. E essa mulher orou, e 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 orou. Olha, eu não entendi nada, mas foi bonita a oração dela. E o segundo a orar era eu. E ali era a seleção para ver quem seria o orador da turma. Um gordo gago ou uma doutora eloquente. E eu orei agradecendo a Deus. Eu acho que não deu 1 minuto e meio a oração. Pedindo misericórdia para as nossas vidas. Eu ganhei dela por um voto. E o gago foi o orador da turma. Aí o pastor, que organiza esse curso, deu para mim um modelo para eu decorar para poder falar aquilo que ele queria. Em uma época que faltou gás aqui no nosso país. E eu fiquei das 5 da manhã até 5 da tarde na fila do gás e chuva. E aí eu tinha máquina de cortar cabelo lá na minha casa, cortei a cabeça de toda a molecada que estava lá e disse: mas você corta só o nosso, corta o seu. Eu cortei o meu. Só que depois que eu cortei, eu lembrei que ia ser orador. Aí eu fui para o culto atrasado. Eu não gosto de chegar atrasado em lugar nenhum, porque o atrasado era a hora que eu determinei para que eu fosse. E aí fui, a chuva era muito grande, o Rio Tietê estava inundado, e eu tinha um Monza. E ali, eu passei ali atrás, quem vai para Osasco por dentro ali, e com água até chegando o vidro, e o Monzinha. Mas você não precisa mostrar para os outros, você precisa ser sincero com Deus. É só um fato que aconteceu, que marcou. E tem gente que diz: o pastor pede para orar, que ora é bonito. Dentro de uma igreja, quando a gente pede para orar, é para orar, para a gente escutar a oração, para falar amém. Todos têm que concordar. Quando um fala amém, é assim seja. Você quer orar baixo? Ora lá na sua casa, porque Deus ouve tudo. Mas lá na igreja você tem que orar alto. Mas a Bíblia fala para não ser que nem os hipócritas. Não, se você é hipócrita, se converta e ora sinceramente. Mas você não precisa orar bonito, você precisa ser verdadeiro. Essas questões elas são muito importantes e Jesus fala da importância de ter um lugar secreto. É um lugar que você e Deus está sempre. Você e ele e você. Se não tem, arrume um lugarzinho para falar com Deus. Vamos orar? Pai, mais um dia, mais um ensino, mais um aprendizado e mais um pedido de perdão ao Senhor. Se porventura estivemos com hipocrisia diante dos homens e diante do Senhor, no nome de Jesus Cristo, nos perdoa, porque não nos interessa a recompensa de homem nenhum,
a não ser a bondade e a misericórdia do Senhor seguindo a gente todos os dias da nossa vida. Eu oro no nome de Jesus. Amém.